Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós vamos falar sobre BDC. Nós vamos trazer para vocês aqui uma análise, de como interpretar as classes de ativo que compõem um portfólio de uma BDC. Por que é importante a gente fazer essa interpretação? Porque através dessas classes de ativo é que ela vai indicar o risco que essa BDC carrega com ela, entendeu? Então é importante você ter essa ideia até para você fazer uma análise para tentar comprar um ativo que seja lucrativo, que te dê um retorno ali, mas que também não carregue muitos riscos, porque eventualmente, por ela ser um ativo assim que depende muito do desempenho econômico do país, e isso daí leva, provavelmente a economia ela é uma montanha-russa, então você vai ter momentos de alta, momentos de baixa, e aí aqueles ativos que carregam um risco menor, eles têm uma chance menor de falhar, Então, assim, não é nada garantido, a bolsa é sempre renda variável, Como variável vai variar ali, independente da sua análise, mas quanto mais dado a gente conseguir agregar ali na nossa interpretação, na nossa análise, menores são as chances de que a gente cometa algum deslize, E a gente tem trago alguns materiais aqui, às vezes você deve estar se perguntando, mas Viver, cara, eu não sei nada de BDC, cara. O que é isso daí que você está falando? BDC, cara, são Business Development Companies. O que são BDCs, A gente fez um artigo aqui, que é esse daqui, ó. Guia completo para investir e lucrar. Esse artigo aqui, ele vai nos ajudar a entender, como que uma BDC funciona, como que ela ganha dinheiro. Então, recomendo, se você não conhece nada, dá uma lida ali. E depois a gente tem esses outros dois artigos, que é explicando sobre o gerenciamento interno e externo de uma BDC, e o segundo ali, que a gente está explicando sobre o valuation da BDC, e esse terceiro agora, que a gente vai fazer uma avaliação da qualidade dos ativos que a BDC compõe. Esses três artigos aí, a gente depois vai culminar num artigo que ele vai reunir vários indicadores fundamentalistas para fazer uma análise de BDC. A gente já tem outros artigos nessa pegada, a gente tem análise de estoques, que eu trago vários indicadores que eu uso para analisar as minhas estoques, indicadores fundamentalistas, tanto na parte quantitativa, que seria análise dos números, quanto na parte qualitativa desses ativos, Então a gente já tem de estoque, a gente já tem de REIT, a gente já tem de seguradora, a gente já tem de banco, e agora a gente está trabalhando para fazer o de BDC, só que eu estou splitando ele em vários outros, senão ele ia ficar muito grande para a gente ter que falar sobre esses temas todos, e também você vai ali aprendendo com o tempo, é melhor você splitar um pouco isso, Quando a gente está falando de BDC, e aí você deve estar se perguntando assim, mas a BDC ela tem duas principais fontes de renda, que são as participações em empresas, que a gente chama de equities, que é esse segundo aqui, e a gente tem os empréstimos, que são os lien seniors, São os empréstimos garantidos, Geralmente, quando você vai tomar um empréstimo no banco, é muito burocrático para você conseguir. E as BDCs, elas foram feitas para facilitar um pouco, E elas têm um foco em determinadas empresas, de pequeno porte e tal, e elas foram feitas para facilitar essa tomada de empréstimo, Então, elas têm uma simplicidade nesse sentido, e elas conseguem captar mais empréstimo do que, geralmente, um banco com empresas pequenas, E aí, galera, a gente, dentro de uma análise financeira, acho que o principal problema aqui, na verdade, é mais essa parte de empréstimo que a gente precisa de fazer uma análise. Por quê? Vamos dizer assim, na grande maioria das BDCs, você vai ter uma ou outra ali que vai ter um equity um pouco maior, mas a grande maioria é essa parte de empréstimos, Empréstimos garantidos. E aí, você precisa de fazer uma análise mais detalhada nesses indicadores, nessa parte desse portfólio. A gente fez até uma análise de como analisar um banco, Então, quando o banco ele tem a BDC é um banco, só que para pequenos negócios ali, Vamos colocar assim dessa forma. Mas a gente tem esse artigo aqui que indica a fazer uma análise fundamentalista de um banco, Você vê que a gente tem vários indicadores aqui para ajudar a gente a medir a segurança, que esse banco pode trazer para a gente quando a gente coloca esse banco na carteira, E as BDCs a gente vai tentar entender isso daí com o nível, de notas de empréstimo que ela ofereceu no mercado, para as empresas. E aí a gente tem 3 níveis, de tipos de ativo no seu portfólio,
A gente tem os equities, que é o que eu já tinha falado antes, que seria o quê? Ela tem uma participação ali na empresa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre eles. A gente tem os seniors lien débitos, né? Que são, quando você tem um lien sênior de débito, é uma nota que, vamos dizer assim, ela é a melhor qualidade que existe de crédito, beleza? E a gente tem os sublien débitos, né? Que são um pouco abaixo, por o nome já chamar sub, né? Então, a gente tem nessa categoria aqui do mais seguro para baixo aqui, como sendo ali o final ali, os equities que trazem um risco muito maior do que as partes ali de notas de empréstimo, né? Então, assim, qual a diferença entre os débitos que são sêniors e os débitos que não são do tipo sênior? Porque é o seguinte, galera, quando você tem débitos do tipo sênior, e vamos dizer que você foi lá e fez um empréstimo lá para uma empresa com essa característica de ser um empréstimo garantido com essa característica de ser sênior, né? Quando você tem um problema financeiro que você não consegue pagar aquele empréstimo, ou talvez, na pior das hipóteses, venha até a falir, seu patrimônio é liquidado para poder pagar os credores, né? E aí, quais os credores que recebem primeiro? Os credores que tiverem as notas sênior, né? Ou seja, aqueles que fizerem empréstimos do tipo sênior. Então, você precisa de entender as classes de ativo para você poder saber mensurar ali o nível de risco que a BDC carrega. Eu peguei uma BDC aqui só para vocês terem uma ideia, a Ares Capital, ela é a BDC top 1 em valor de mercado, ela é a maior BDC que tem. Apesar dela ser a maior, a nível de qualidade do portfólio dela, de segurança, ela não é uma das melhores, tá? Eu vou ser sincero para você. Você pega a Ares Capital e você vai ter aí no Senior Lien 50%, ou seja, 50% do que ela está emprestado, ela tem o privilégio de receber. Então, vamos dar um exemplo assim para vocês entenderem melhor. Esses tipos de empréstimo garantidos, é como, no Brasil, às vezes você vai comprar um carro financiado. Às vezes, alguma pessoa, provavelmente, ao longo da vida, deve ter se esbarrado com financiamento de veículo, né? Então, você tem uma parada que chama alienação, né? Que você vai lá, faz a alienação do veículo, né? Você vai pagando aquele empréstimo. Se você parar de pagar o empréstimo, a empresa que te financiou aquele veículo, né? Ela está te financiando aquele veículo, ela vai lá e toma aquele veículo de você para tentar quitar a dívida, né? Vocês já devem ter escutado alguns colegas aí que não costuma pagar financiamento e a corretora, a empresa lá, a financiadora foi lá e tomou o veículo dele, né? Então, é um pouco parecido com isso, tá, galera? Só que eles colocam imóveis, colocam outras coisas ali nessa garantia, né? Então, quando você tem um problema financeiro, aí essa galera que está com essas notas sêniores aí, eles recebem primeiro. E aí a gente vê que a Ares Capital tem 23% em nota sub, né? Ou seja, não são aquelas melhores notas, né? Então, 23% é um risco pesado de você ter de notas de sub, né? Ou seja, primeiro vai pagar todos os sêniors, se sobrar a grana, vai pagar aqueles subs ali. Mas isso não quer dizer muita coisa, por quê? Se a BDC tem um bom cliente ali no sub, pode ser que ela não tome calote na nota sub. Mas é meio difícil da gente conseguir prever isso. Por quê? Porque a gente não consegue saber com quais clientes que a BDC emprestou. É muito difícil você ver uma BDC que vai te falar, eu tenho tanto com tal cliente, tanto com outro cliente. Então, é um pouco difícil, entendeu? O mercado, geralmente, vamos dizer assim, no caso específico da Ares Capital, o mercado geralmente costuma ser mais, vamos dizer assim, flexível com a Ares, porque ela já está há muito tempo no mercado com essa estrutura mais ou menos parecida, sem ter uma quantidade robusta de notas sêniors, e já passou por várias crises, e parece que os tomadores das notas sub são tomadores assim de confiança, vamos colocar dessa forma, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma outra ação aqui na nossa carteira, que é o pessoal da Gloob, que é a GBDC, né? Que é o código desse BDC. Eles têm 95,8 de notas sêniors. Então, assim, é uma quantidade de notas sêniors bem maior do que esse artigo aqui, ó. É bem maior do que a Ares Capital.
Então, ó, se vocês forem ver aqui, ó, First Lien, toda hora eu vejo o Lien e leio Line, cara, não sei porquê. First Lien e First Lien on Stop, eles têm aí 90 e poucos % de nota seniors. Então, eles carregam, né, eles carregam uma garantia, uma segurança maior ali para os acionistas, né? Para a gente que quando entra numa posição com o pessoal da Golub. E aí você precisa de fazer essa mensuração, entendeu? E ter essa ideia. Mas assim, Viver, então você quer dizer que se o cara tiver igual a Ares Capital lá, que tem só 50% em Lean Seniors, quer dizer então que você descartaria ela? Não, cara, é um fator. Quando você vai descartar ou colocar uma empresa na carteira, é um fator é uma quantidade grande de fatores, de indicadores que tem que ir contra, entendeu? Às vezes você tem um ou outro ali, beleza que tem alguns indicadores que a gente coloca como pedra fundamentais, né? Não estou nem falando das BDCs, mas eu estou falando na questão dos próprios ativos de estoque lá nos dividendos, por exemplo, é só comprar ações que cresceram dividendos por mais de 5 anos. Então, tipo assim, essa é a minha regra. Eu não coloco ninguém com menos do que 5 anos ali na minha carteira. E por aí vai. Então, meio que você pode fazer essas regrinhas aí, que você vai montar o seu estilo de investimento, né? Mas, assim, é uma questão que você tem que estar se preocupando, né? Você tem que estar acompanhando, né? Então, geralmente, na maioria dos ativos, né? Você vai ver um gráfico parecido com esse daqui que a Ares Capital fornece, né? Então, a gente está vendo aí First Lien Senior, eu falando line de novo, First Lien Senior Security Loans. Esse tipo aqui de gráfico que a gente vai ver aqui, você vai ter quase todas fornecendo esse percentual em cada uma dessa classe de ativos. Então, é importante você dar uma analisada nisso, para que você lá na frente, quando tiver um ciclo de baixa, né, tipo, sei lá, tá numa crise, numa recessão, numa inflação alta, e os tomadores de crédito não estão conseguindo pagar e tal, e aí meio que você, tendo uma BDC mais protegida nesse sentido, você vai ter um risco menor de sofrer calote, né? Não quer dizer que você vai estar isento, né, mas você vai ter um risco menor. Então, você dentro da Lean, você tem o First Lien Senior e você pode ter a Second Lien Senior. O que seria o First e o Second? Que a galera do First, o nome já diz, vai receber primeiro, né? Tipo, esses caras aqui têm as notas sênior, tem as primeiras notas sênior, essa galera aqui tem as segundas notas sênior, tipo, eles estão embaixo. Primeiro eu vou pagar a todo mundo daqui e depois eu vou pagar a galera daqui. Aí o que seria o ideal de uma BDC, né? Eu coloco aí como ideal entre 90% e 95% de notas sênior, né? A não ser que elas sejam um ponto fora da curva, alguma coisa do tipo, né? Ou talvez, vamos dizer assim, que se você está buscando uma BDC que tem um equity um pouco maior, aí você vai ter que meio que fazer algumas concessões aí, entendeu? Igual eu tenho algumas BDCs ali que eu foco mais em, tem umas 2 ou 3 ali que eu estou estudando para tentar pegar uma BDC que tem um equity mais maior, para poder tentar pegar um retorno talvez maior com o equity. Porque o equity ele traz mais risco, mas ele traz uma possibilidade de ganho, um potencial de ganho maior caso o negócio dê certo. Eu já vou explicar o que é o equity aqui para vocês na sequência. Mas só para comentar uma outra coisa com vocês aqui, porque a maioria desses Lean Seniors aí que a gente pega, essas empresas, esse que é um problema, né? Porque quando você está lidando com empréstimos, por exemplo, para um REIT, vamos dizer assim, você tem imóveis, né? Imóveis, eles são uma boa garantia, né? Só que às vezes as empresas, vamos dizer assim, se vocês forem ver, a maior parte, né, dos clientes dessas BDCs, né, que tomam esses empréstimos, se você for ver, a maioria das BDCs, elas emprestam para empresas de softwares, ou às vezes prestadores de serviços. Se não me falha a memória, eu até coloquei aqui, olha aqui, esse é o portfólio da própria Ares Capital. Se você for ver, 24% é software. E depois ali 13% com a parte de serviços de saúde. Então, você vê que são geralmente tomadores que não têm uma quantidade grande de imóveis. Porque uma empresa de software, a maior parte do patrimônio dela
está em intangíveis, né? É o desenvolvimento do software, é as patentes, são coisas do tipo, né? Então, você pega aqui, por exemplo, a própria Golub, né? Se não me engano, aqui, ó, tem algum lugar que eu falo aqui, o percentual, nós estamos aqui na Ares, né? Deixa eu ir para a Golub aqui também, senão não vou conseguir achar. Aqui, ó, a BDC é bem diversificada com o setor de software em 25% dos investimentos, né? Seguindo de saúde, varejo e seguros. Você vai ver que, tipo assim, a maioria dessas BDCs, elas são centralizadas nessa questão do software. Mas aí, como é que eles fazem essa garantia numa empresa de software, Viver? Já que a empresa não tem um imóvel. Por exemplo, a minha empresa de software aqui, o faturamento, né? Porque, tipo, a empresa de software, geralmente, e o prestador de serviço também, né? Dependendo do tipo de serviço, obviamente, mas elas não exigem uma quantidade grande de imóveis, não é igual sei lá, um varejo que tem que ter lojas em várias cidades e aí, às vezes o cara vai comprando aqueles imóveis e tal, ou às vezes o cara tem um estoque grande e tal, a gente, o software, o estoque, o que o cara gasta, o que um supermercadista gasta comprando de estoque que está lá na prateleira, que é o maior ativo dele, né, ou às vezes qualquer comércio que venda produto, né, o cara que desenvolve o software, o produto dele ali, vamos dizer, né, são as pessoas, são os cérebros que ele tem na equipe dele, entendeu? Isso que é o maior valor para ele. Então não tem como você alienar isso, né? Mas você consegue alienar o fruto disso, que seria o próprio software em si. Então você tem uma marca, você tem o desenvolvimento do software, então você pode alienar isso no empréstimo, né? E aí você fala assim, poxa, olha, se eu não conseguir pagar vocês esse empréstimo, vocês podem pegar a minha patente, dependendo do tipo de empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Ou, às vezes, eles até alienam, por exemplo, os contratos que ele tem. Então, vamos dizer, eu fechei um contrato lá com a Microsoft e a Microsoft vai me pagar não sei quantos milhões ao longo de, sei lá, 2 anos, 3 anos. E aí, poxa, eu preciso do empréstimo, mas eu não tenho esse dinheiro todo agora, eu preciso do dinheiro para investir, contratar mais gente, contratar mais máquinas, comprar mais equipamentos, etc e tal. E aí eu posso pegar esse contrato que eu tenho com a Microsoft já fechado, por exemplo, e eu uso ele de alienação para poder tomar um empréstimo, né? Por isso que eu falei que as BDCs, elas têm uma flexibilidade maior do que um banco. Você tentar fazer isso num banco grande é muito difícil. A BDC, como elas já têm bastante cliente de software, elas têm bastante dessa expertise, né? E algumas BDCs podem colocar até questão do cara, tipo assim, ó, eu vou te emprestar o dinheiro, mas se você não me pagar, eu vou passar a ser proprietário da empresa com tantos % das ações e tal. Então, você tem umas jogadas assim também. Então, tem bastante coisa interessante que as BDCs acabam fazendo, né, para alienar esses empréstimos. Mas, ainda assim, quando você empresta para uma empresa de software, uma prestadora de serviço, o risco é muito maior do que você alienar um bem físico, né? Você tem até ali alguns computadores, algum maquinário, mas isso é pequeno. A maioria das vezes são produtos de pequeno valor agregado para conseguir alienar para um empréstimo maior, entendeu? Mas, de modo geral, são esses tipos de alienações. Então, é importante a gente ter esse filtro aí, né, de saber, poxa, ó, eu quero uma BDC que tenha aí 90, pelo menos 90 para cima, né, de First Lien Seniors, né? Ou vamos colocar assim, Lien Seniors, né? Porque o Second também, assim, tá ali, né? É Senior, né? Mas, além desses empréstimos, né, a gente tem os tipos de equities, né? O que são os equities? Eu expliquei aqui, é como se fosse um pedaço de pizza, que você, quando investe numa empresa, imagina que você compra uma fatia dessa pizza gigante, que é a empresa, né? Você tem uma pizza lá grande, aí você comprou uma fatia daquela pizza, essa fatia representa uma parte do negócio. Se a empresa crescer e valer mais, sua fatia, ou o equity, vai valer mais também, né? Alguns ativos de equity, eles já vão dando retorno para você. Por exemplo, eu comprei, a gente vai falar sobre a GLAD, G-L-A-D, que é uma empresa do grupo do Gladstone, é um gerenciamento externo, e eles têm um percentual considerável em equity. Mas esses equities deles já são empresas consolidadas no mercado, são geralmente... Eu vou falar isso no nosso post de compra, mas você vai ver lá, os caras têm participações em uma empresa que atende os Estados Unidos inteiro de reforma e reparos 24/7, tem empresas de drenagem de rio, tem alguns ativos em alguns negócios ali interessantes que já dão lucro, né? O negócio já está operacional, né?
E aí, se a empresa der lucro, você pode até ganhar um pedacinho extra na forma de dividendos, que é o caso da Gladstone, que recebe grana desses investimentos, que é como se fosse um extra de queijo grátis, né? Então, a gente tem a valorização da pizza, né, que aumentou, ainda tem esses outros pedacinhos, né? Então, o equity é basicamente o seu pedaço de empresa que pode crescer, diminuir ou até dar extra, dependendo de como o negócio vai. Por ser um negócio que não tem uma garantia, né? Não é um lean, você meio que tem um risco muito maior do que as notas sêniores, né? Do que os empréstimos ali, nesse caso, os empréstimos garantidos, né? Então, mas o potencial de ganho nesse tipo de equities, eles são maiores, né? Mas é só para vocês terem em mente aí os tipos de ativos que uma BDC pode ter, e acho que isso daí pode te ajudar a medir, né, a segurança dessa BDC, principalmente nos tempos difíceis, né, onde a economia não está indo muito bem. Beleza? Então, isso daí é mais um artigo aí da nossa série, né, que a gente está falando sobre BDC, né? A gente já tem até uma carteira de BDC aqui no blog, né? Você fala assim, poxa, viver mais... E aí, cara, quais as BDCs eu devo comprar? Ou pelo menos, não sei, analisar, ter uma ideia? A gente já tem algumas aqui que a gente colocou, né? Que cada uma delas, se você bater aqui na pesquisa, você vai encontrar, bate o código aqui, que aí você já vai encontrar um material sobre ela, porque a gente já está fazendo análise de cada uma daquelas BDCs ali, beleza? Ficamos por aqui, agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e até a próxima. Valeu!